Eu fui muito honrado com o convite de vocês de poder estar aqui ministrando nesse congresso de jovens. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos. Amém? Amém. Não são poucas as vezes em que nós fazemos escolhas a respeito do que vamos ouvir. Ou nós ouvimos de Deus, ou nós ouvimos do mundo. Ou nós ouvimos informações pessimistas, ou nós ouvimos o céu, que tem pensamentos bons a nosso respeito. Amém? Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são bons, por pior que nós estejamos. Amém? Porque quando Deus ele aponta para alguém, quando Ele escolhe alguém, Ele não está... A circunstância na qual nós nos encontramos não é uma limitação para Deus operar. Muito pelo contrário. Ele diz que escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. E como foi ministrado aqui no começo, cadê o inquiridor desse século? Amém? O Senhor ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Quando Ele olha para alguém, Ele vê um propósito eterno, o qual Ele escreveu a nosso respeito antes da fundação do mundo. E isso não está sujeito a circunstâncias. Porque Deus é aquele que está escrito. Nele não há mudança nem sombra de variação. Então os pensamentos dele a nosso respeito continuam sendo bons. Amém? Amém. Os planos do Senhor para a nossa vida continuam sendo altos. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente vê textos como aquele no qual o Senhor chama de Gideão. E ele está malhando o trigo no lagar escondido dos midianitas. E o anjo do Senhor aparece ali e diz para ele: vai nessa tua força. Bendito. Ele fala: como assim? Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo é a menor de Israel. Como assim? Que força? O Senhor não está olhando para as circunstâncias, Ele está olhando para o propósito eterno. Amém? E aquele que crê vai ver esse propósito cumprido. Aleluia. Eu faço parte de uma geração que foi alcançada para Cristo em tempos, digamos, interessantes, porque como eu falei para vocês, eu escolhi ter uma mente positiva a respeito do futuro da igreja. Eu escolhi, amém? Amém. A gente tem informações que podem nos desanimar. Eu tenho uma esperança que me anima, amém? Eu escolhi a voz que eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu faço parte de uma geração que nasceu para Cristo num tempo em que o Evangelho, pelo menos lá na nação do Brasil, passou por mudanças e por estratégias apareceram, novas formas de ser igreja, novas formas de transmitir a palavra, novas formas de atrair os jovens, novas formas de manter gente dentro da igreja. E a confusão que isso causava na minha cabeça, porque eu olhava para a Bíblia e eu ficava tentando achar onde é que está escrito tudo isso. E realmente algumas estratégias funcionam por um certo tempo. Existe um crescimento que vem de Deus, ele é sadio, ele é gradual, e ele é no tempo, e ele é feito pelo Senhor. Quem dá o crescimento é Deus. Aleluia! Existe um crescimento que pode ser causado por alguma coisa que você provoca. Ele pode vir antes do tempo, ele pode vir de uma maneira monstruosa. Mas como o meu pastor sempre diz, ele fala: cara, a única coisa que nasce grande é baleia e monstro. Essa nasce pequeno mesmo. Amém? E o Senhor vai dando o crescimento. Então nós vimos algumas deformidades aparecendo no meio do corpo de Cristo, que chegaram a tirar a esperança de muita gente. E eu creio no papel da igreja para as nações. Está escrito: pede-me e te darei as nações por herança. Aleluia, amém. Sabe, Deus está interessado em ver nações transformadas. Amém. E elas serão transformadas a partir do corpo de Cristo. Então, às vezes, pelo menos falando do Brasil, e a gente pode falar de qualquer nação, eu vou falar do Brasil, que é o lugar onde eu vivo, a gente olha para o cenário político, para o cenário social, e a gente fala: isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado. Ainda bem que eu sou um crente. Mas se a gente parar para pensar, olha como está a igreja. E a gente entende que o mundo acaba sendo um reflexo de como está a igreja.
Sabe, não é tempo da gente ficar apontando o erro dos outros se a gente não for para frente do espelho e apontar o erro desse cara que você está olhando ali. Na época da Copa das Confederações, o povo foi para as ruas lá no Brasil. E eu achei válido. Pelo menos, finalmente, o povo se indignou. Finalmente mostrou a sua cara. Mas o interessante é que eram pessoas que praticam corrupção reclamando de corruptos. Amém? A gente vive numa democracia. Os nossos políticos são a nossa cara. Eles são nossos representantes, são gente como a gente. E se fosse a gente naquele papel, será que ele não fazia igual ou pior? Então não é tempo de apontar o erro dos outros, é tempo de olhar para dentro de si e pedir: Senhor, lava-me. E a partir de mim faz algo que o mundo possa ver e ter esperança. Porque se um conseguir se manter puro, não tem desculpa para mais ninguém. Aleluia. Amém? E a partir da sua igreja, a partir de uma restauração que acontece dentro da sua casa, o Senhor pode então restaurar tudo que está ao seu redor. Eu quero parar de reclamar então, e parar de falar do problema para falar da solução. Eu quero parar de falar da doença, falar da cura. Amém. Eu quero parar de ter os meus olhos presos numa circunstância que parece ser imutável e olhar para aquele que pode transformar qualquer maldição em bênção. Amém? Pode pegar qualquer cenário de tragédia e transformar isso numa alegria sem igual. Eu creio que a gente pode viver esse tempo. Amém, queridos? Amém. Talvez não a minha geração, mas se eu não fizer nada na minha geração, o que será da próxima geração? Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. A gente vai estar falando a respeito de um jovem que para mim é uma inspiração. Pois ele viveu num tempo parecido com o que nós estamos vivendo. 1 Samuel, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Amém. A palavra diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor.
porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o bem que aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Para contextualizar, nós precisamos entender o cenário político e social que vivia Israel nesse tempo. Essa era a época dos juízes. Amém, querido? Eu não sei se eu falei isso aqui ontem, acho que eu falei alguma coisa a respeito do livro de Juízes. É interessante porque o livro de Juízes me dá raiva. Eu tenho uma raiva santa quando eu leio o livro de Juízes. Não por causa do livro, do que está escrito, mas por causa de como começa cada capítulo. E tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A gente vê um ciclo, um povo que acostumou a cair e levantar. Um povo que acostumou com um tipo de manifestação de Deus. Sempre uma manifestação de redenção, de Deus ter que fazer alguma coisa extraordinária. Não simplesmente para acrescentar glória sobre glória, mas uma coisa extraordinária para tirar o povo daquela grande roubada em que ele se encontrava e simplesmente se restabelecer como uma nação. A Bíblia diz no livro de Juízes que depois de Josué se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. A gente precisa prestar atenção no que nós estamos depositando na próxima geração. Porque Moisés foi um homem levantado por Deus. E após a geração de Moisés, o qual ele também morreu no deserto, Deus se preocupou em Moisés: agora você vai apresentar Josué, esse moço que te serve, como teu sucessor, e eu vou ser com ele, assim como eu fui contigo. Então Deus levanta Josué, e Josué agora, ele é o líder do povo de Israel, e Deus começa a falar com Josué, como falava com Moisés. É interessante porque o mover de Deus sobre a vida de Josué era diferente do mover de Deus sobre a vida de Moisés. Moisés foi o homem que arrancou o povo de Israel do período de escravidão e o levou até a entrada da terra prometida. Josué é o homem que lidera esse povo, então, para entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que era seu. É um mover diferente. Josué era um baita de um general. Só que tem algo a respeito de Josué que eu simplesmente não simpatizo muito. Que é quando ele, no fim de sua carreira, ele diz algo que a gente pendura nos carros e na porta da nossa casa, que, se você prestar atenção, talvez não seja tão positivo assim. Ele diz: vocês escolham o Deus que vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então parece que deixou todo mundo à deriva. Tipo assim, cara, agora é cada um por si. Eles disseram: vamos servir ao Senhor. Mas o que acontece é que não teve sucessor para Josué. E o povo, segundo o livro de Juízes diz, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Nós estamos falando do povo de Deus. Amém? Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E é inevitável que alguma forma de juízo não venha sobre esse povo. E veio. E aquele povo que eles tinham conquistado as terras, de repente se fortalecia e vencia Israel de maneiras assombrosas. E a gente via que isso eram maldições, que não era coisa do diabo, isso é obra do cão, não. As maldições vieram do Senhor. Ele disse: se vocês me desobedecerem, eu enviarei contra vocês maldições. Então nós precisamos entender que muitas vezes as situações difíceis pela qual nós nos encontramos, talvez não seja o diabo. A gente fala: se é o diabo, não, o diabo está falando: cara, não tem nada com isso, foi você. Deus está querendo chamar a nossa atenção, porque parece que o povo só se toca que Deus é Deus quando precisa desesperadamente de um milagre. Verdade. Ontem eu ministrei aqui sobre o Éden. Adão viveu num tempo onde não tinha milagre algum, por
porque não precisava de milagre algum, tudo era completo. Amém. Milagres acontecem quando nada mais resolve. Então Deus tem que intervir de tal forma que só um milagre pode resolver. Adão viveu no tempo que não tinha milagre, porque não precisava. A manifestação era da glória de Deus se agradando sobre aquele que Ele mesmo criou. E a gente chega então finalmente nesse período onde Eli é o sacerdote. A gente está falando de um cenário político e social completamente corrompido, cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. Um cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, danado. O povo se acostumou a se esquecer de Deus. Essa é a real. Se acostumou a se esquecer de Deus. E então esse sacerdócio, representado pela figura de Eli, é um sacerdócio corrompido. A gente não vê Eli praticando muitas maldades, mas seus filhos eram 2 demônios. Ofni e Finéias eram execráveis, segundo as palavras do Senhor. Então nós vemos um sacerdócio omisso, um sacerdócio que parece que não tem controle de nada, mas tem. E o pior, é pior ainda ter o controle sobre aquilo que está horrível. Porque então você tem ferramentas para mudar. E Eli era um homem que simplesmente sabia do que seus filhos faziam. Seus filhos dormiam com as mulheres que trabalhavam no tabernáculo. Seus filhos roubavam das ofertas que eram depositadas diante do Senhor. Isso era abominável. E outra, Eli sabia de tudo isso. Israel todo sabia disso. Não foram poucas as vezes que profetas foram levantados para dizer para Eli que aquilo estava errado, que Deus sabia que ia ter juízo. Então, nós temos um país com um cenário corrompido e um sacerdócio que simplesmente está explicado porque aquela corrupção toda acontecia. Nesse cenário, Deus tem o plano dele. Amém? Amém. Deus tem sempre o plano dele. Amém. Glória a Deus. Deus não vai destruir o sacerdócio porque o sacerdócio foi algo que Deus estabeleceu. A igreja de hoje pode estar meio torta, mas ainda assim é a igreja de Jesus. Ele não quer outra igreja, ele quer a igreja dele, amém, santa, imaculada. Ele quer a igreja dele operante, a igreja dele como ela deve ser. Amém. Então ele vai restaurar. Amém. Eu li uma vez num livro de um pastor amigo meu, chamado Judson de Oliveira, um homem de Deus, uma das pessoas que são referência para a minha vida. Eu li um livro que ele escreveu, quando ele falava sobre a diferença entre restauração e reforma. Muita gente está querendo fazer uma reforma na igreja. E o exemplo que ele usou, muito prático, mas muito válido a gente se tocar, é que numa reforma, por exemplo, se eu for reformar esse templo, numa reforma eu derrubo tudo e faço tudo diferente se eu quiser. Numa reforma eu pego essa bateria e coloco ela lá no fundo, numa reforma eu boto o púlpito ali do lado, numa reforma eu mudo o formato do teto, numa reforma eu arranco o piso, numa reforma eu mudo tudo de lugar. Numa restauração, não. Numa restauração, eu descubro como é a planta original e simplesmente volto para o que era no princípio. Eu descubro a primeira cor que foi pintada nessa parede, eu pinto igual. Numa restauração, você pega o original e traz ele à tona de volta. Amém? Amém. Nós precisamos de uma restauração e não de uma reforma. Amém. Aleluia. Nós precisamos simplesmente voltar ao plano original, porque ele é perfeito, Deus não errou. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. No meio desse sacerdócio, tem uma família de um homem chamado Elcana, que tinha 2 mulheres, e uma delas era estéril. E ela se chamava Ana. A outra tinha bastante filho, mas a tal da Ana, que era quem Elcana amava, ela não tinha filho algum. Ela era estéril. E todos os anos eles subiam a Siloé para adorar o Senhor. A Siló, perdão. Para adorar o Senhor. E durante essa festa, a que tinha muitos filhos fazia bullying com a que não tinha. E ela sofria. E o seu marido olhava para aquela mulher chorando e dizia: mas eu não sou melhor do que muitos filhos. Ela então, um belo dia, ela vai ao templo do Senhor. E lá ela começa a derramar a sua alma. Ela começa a orar. Ela começa a chorar baixinho. Ela orava no seu coração e a sua boca só se movia. E Eli estava lá sentado numa cadeira. Eu acho interessante porque Eli ele só aparece ou sentado ou deitado. E ele morre sentado. É bizarro.
Não é à toa que a Bíblia está falando de um sacerdócio omisso, que vê coisas erradas acontecendo e simplesmente faz com que não estivesse acontecendo nada. E ele tem ela por bêbada. Ele dá uma exortada nela, fala: mulher, aparta-te da bebida forte. E dá uma bronca na moça. E ela está lá e ela está falando: Senhor, não tenha sua filha por filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor e fazendo uma petição diante dele. Então ele olha para ela diferente e diz: que o Senhor lhe conceda a tua petição, que ele faça segundo as tuas palavras, a tua vontade. E o que ela estava pedindo a Deus era o seguinte: ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser dedicado ao Senhor desde os primeiros dias da vida dele. E ele vai ficar na tua casa, ele vai te servir para sempre. Ele foi consagrado desde antes de ser concebido. Aquela mulher estava dizendo: se o Senhor me der um filho, eu te dou esse filho. E sabe, eu creio que esse é um propósito excelente. Eu creio que isso é uma coisa linda para se pedir a Deus. Algo que seja dele e para ele. Amém? Amém. Algo que não sirva simplesmente ao nosso ventre, ao nosso coração, ao nosso ego, mas que sirva a um propósito eterno. Amém. E ela voltou para sua casa e o seu semblante já não era triste. Ela coabitou com seu marido e ela engravidou. E 1 ano depois a criança nasceu. No ano seguinte, quando eles foram à festa, ela ficou amamentando o menino. Mas, então no segundo ano, quando o menino já estava desmamado, ela volta ao templo. E ela diz para o sacerdote Eli: o senhor lembra de mim? Eu sou aquela mulher. E eu vim aqui te trazer o meu filho. É dedicação ao Senhor, ele é do Senhor. Ele vai ser nazireu desde... Ele é nazireu, não vai passar navalha na cabeça dele. Ele é do Senhor, ele é consagrado a Deus. E a gente pode pensar: essa criança tinha propósito, sim ou não? Essa criança tinha sido dada por Deus, sim ou não? Para cumprir a vontade de Deus, sim ou não? Mas ela foi entregue nas mãos de Eli, cara. Tipo, não, nas mãos de Eli não. Ele já criou muito mal 2. Tipo, o que ele vai fazer com esse menino? Vai ser mais um. Olha os irmãos mais velhos, como é que vão ser? Que exemplo que ele vai ter? Mas, queridos, a gente precisa saber que Deus tem o jeito dele fazer. Ele foi entregue nas mãos de Eli, mas ele servia ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Ele servia ao Senhor. Eu quero que você tenha esperança no teu coração. Eu estou no congresso dos jovens dessa igreja. Eu quero que você tenha esperança que o corpo de Cristo, o cenário da igreja, na face da terra no qual você se encontra, talvez não seja o perfeito. Mas se você é dedicado ao Senhor, deixa eu te dizer uma coisa: Ele é contigo, Ele vai fazer através de você coisas que você não pode nem imaginar, de tão grandes que elas são. Aleluia. Amém? A gente pode pensar: meu Deus do céu, eu vejo tanta gente ferida na igreja hoje em dia, dizendo, e abandonando a igreja, desistindo de frequentar a igreja, de ser igreja, de ter comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque eles pensam assim: eu vou servir a Deus e não a homens. Quantos ouviram isso? Eu quero servir a Deus e não a homens. Deixa eu te falar: como é que você vai servir a Deus sem servir a homens? É verdade. É impossível. Deus escolheu ser amado no próximo. Se você der um copo d'água a um dos discípulos de Jesus, porque eles são discípulos, é a Jesus que você está dando esse copo d'água. Aleluia. Como que você vai servir a Deus sem servir a homens? Mas ele não merece. Sim. E daí? O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Você serve a homens como quem serve a Deus, e é assim que você honra. Amém? Amém. Crescia Samuel. Começa o texto assim: o jovem Samuel servia ao Senhor. Aleluia. Perante Eli. E sabe o que eu acho lindo, cara? Que ele não nasceu sabendo servir ao Senhor. Quem ensinou ele a servir ao Senhor foi Eli. Amém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. O Messias veio de lá. A melhor coisa que já aconteceu na face da terra veio de um lugar onde todo mundo achava: não pode vir nada bom dali.
Você acha que não pode vir nada bom de uma igreja, de um cenário que parece estar meio torto por aí? Claro que sim, porque a igreja ainda é de Jesus. Glória a Deus. A palavra ainda é de Deus, o Espírito ainda é santo. Amém? Nem tudo está perdido, tem esperança. Ele pode fazer alguma coisa e ele vai. E ele está. Os jovens serviam assim, e esse texto é tão profético. Porque diz, naqueles dias a palavra do Senhor era rara. E as visões não eram frequentes. Então a gente entende isso, trazendo para os nossos dias. Era um tempo de pura religiosidade. Era um tempo daquela comida requentada, sabe? Era um tempo de tipo assim, alguém teve uma experiência há tanto tempo atrás. Sabe aqueles testemunhos que você nunca viu, você só ouviu falar, que foi fulano teve um testemunho. Mas não dizem que elas estavam extintas. Só diz que elas eram raras e as visões não eram frequentes. Deus ainda se manifestava. Repete comigo, ele ainda se manifestava. Podia não ser com a frequência desejada, podia não ser daquele forma que você queria, mas ainda tem algo de Deus acontecendo. Amém? Ainda tem, o Senhor ainda está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Amém. Amém, queridos? Vale a pena ser igreja. Amém? Aleluia. Certo dia, estando deitado, olha lá, Eli de novo, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Isso é tão profético. Já não se move, já não enxerga, já não opera, simplesmente controla de alguma forma. Só não controla Deus. E estando Samuel, e tendo se dado também Samuel, já um cenário diferente, no templo do Senhor em que estava a arca. Essa é uma geração que descansa na presença de Deus. Amém? Essa é uma geração que encontra o seu descanso na presença de Deus. É uma geração que não vai encontrar satisfação em drogas, é uma geração que não vai encontrar satisfação em religiosidade, é uma geração que descansa onde Deus está. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Queridos, essa lâmpada ainda está queimando. Amém? Ela ainda queima, ainda tem luz. Amém? O Senhor ainda está no controle. E tem alguém escondido ali. Alguém que você não bota a menor fé, porque ele é pequeno, ele é jovem, ele é novinho. Fala, ainda não sabe de nada, é inocente. Mas ele é um escolhido. Aleluia. Sabe, eu percebo que não são poucos os ministros, por exemplo, que eu conheço do Evangelho, que vieram de uma vida completamente arrebentada. Eu mesmo era viciado em drogas, eu mesmo vivia na prostituição, eu mesmo era vocalista de uma banda que mais falou palavrão no microfone. E eram palavrões terríveis, não era uma coisa subliminar, era descarado. E parece que Deus pega justo esse cara e transformar num pregador da palavra é muita ironia. Parece que é uma piada que Deus está contando. Tipo, aí, o que eu faço? Não são poucos os que eu conheço que eram traficantes. Meu pastor era traficante. O outro irmão dele fazia tráfico internacional. E o outro foi o primeiro interno da casa de recuperação. E hoje são 3 pastores. Glória a Deus. Uma igreja que nasceu de uma casa de recuperação. Aleluia. Não é a igreja que tem a casa de recuperação, é a casa de recuperação que tem a igreja. Porque a casa de recuperação veio antes. Não são poucos. Eu preguei em Barcelona, numa Assembleia de Deus lá. E o pastor, super hiper arrumadinho. Sabe daqueles super nobres? Paz do Senhor, meu irmão, o Senhor. Ele bem mais novo. Me chamando de Senhor, assim. O Senhor isso, o Senhor aquilo. Cuidando de mim com cuidado, com zelo. Todo arrumadinho, todo engomado, aquele cabelo perfeito. A família toda certinha, a igreja funcionando, tudo perfeitinho. Eu falei, meu Deus, esse daí nasceu num lar cristão, né? Porque para ter essa educação só pode ter nascido crente. E aí ele me perguntou, você é de onde? Eu falei, sou de Brasília. Ele, eu também sou de Brasília. Ele falou, mas eu não gosto muito de Brasília. Eu falei, por que não? Ele, minha história lá. Eu pensei, o que ele deve ter feito, né? Deve ter tocado a campainha do vizinho e correu. Eu sou testemunho dele, pensei isso. Eu falei, o que o senhor aprontou em Brasília? Ele, eu me envolvi com assalto a banco. Aí que Deus está
Aleluia. É isso que ele está fazendo. Sabe o que eu entendo, queridos? Que é uma geração que, se for dedicada ao Senhor, não serve mais para nada. E se não for para servir a Ele, não vai servir para nada. Você vai fazer coisa errada. Aleluia. Por isso que você está pegando essas pessoas de volta. Tipo assim, você tentaram de tantas formas, deu tudo errado. É porque talvez você seja dedicado ao Senhor. Aleluia. Só serve para Ele. Tem gente que só serve para Ele, só presta para servir a Deus. Aleluia. Glória a Samuel, Deus. ele foi dedicado desde antes dele nascer. A mãe dele falou: se tu me der um filho, é teu. Então ele vai ser meu. E se ele inventar de fazer qualquer outra coisa na vida, vai dar errado. Porque ele foi dedicado ao Senhor. Só presta para isso. Glória a Deus. Eu tenho certeza absoluta que eu só presto para isso. Aleluia. Eu não sirvo para mais nada, meu amigo. Glória a Deus. Eu sei que eu não sirvo para mais nada. Tudo que eu tentei, até com êxito, deu errado. E o êxito foi pior ainda. O meu pastor, ele disse uma vez uma coisa num culto. Meu pastor é apaixonado por Deus. Ele, enquanto tem alguém pregando, ele está lá anotando coisas que Deus está falando com ele. Ele vem um dia para mim, no meio de uma pregação, que o outro pastor estava pregando, ele fala... Ele vem com aquele brilho no olhar de quem ouviu alguma coisa da parte de Deus. Ele tinha que compartilhar com alguém. E ele falou: o maior fracasso na vida de um homem é ele ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Eu falei: uau. O maior fracasso na vida de um homem é ele fazer sucesso naquilo que Deus não aprova. Porque o sucesso ilude. Você jura que está dando certo, é aquilo que a prova você nasceu para ser. E pode ser que não. A gente tem uma medida diferente de sucesso. A gente acha que sucesso é fama, é dinheiro, é glória. E quem ofereceu isso para Jesus não foi Deus, foi Satanás. Então, se a gente visse Jesus rico, bombando, famosão, a gente ia falar: olha, Deus é com ele. E talvez fosse um péssimo sinal. Já Isaías, quando Deus o chama, ele diz: eis-me aqui. Deus fala: então eu vou te dar uma palavra. Você vai pregar e eles não vão entender nada, eles não vão perceber nada. Eu quero que a sua mensagem endureça o coração desse povo para que ele não se converta. Amém. Então você pensa no profeta Isaías pregando, e todo mundo indo embora, ninguém entendendo nada do que ele está falando, você é um doido. E você falar: você é um pregador de sucesso. O que para a gente era um fracasso, o céu estava assim para ele. Exatamente isso que eu te mandei fazer. Amém? Amém. Samuel estava lá, e uma bela noite, o Senhor chamou Samuel. Alguma hora vai começar, amém? E não é do teu jeito, amém, queridos? Amém. A gente entende que quando é que vai acontecer alguma coisa, quando Deus fizer, não faça do teu jeito. Não faça pelas tuas próprias mãos, não seja um justiceiro gospel, porque você vai fazer errado. Eu vejo muita gente errando porque eles falam: ah, naquela igreja eu aprendi o que não fazer. Quantos já ouviram isso? Eu só aprendi o que não fazer. Então o que é que você faz? O contrário do que eu vi. E quem disse que isso é o certo? Se a referência é o errado, você pode estar errando para o outro lado, hein? Fazer o contrário do errado não significa que é o certo. Você tem que achar o que é certo e fazer igual. Sede santos, como eu sou santo. Essa foi a medida do Senhor. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tipo, vem na minha que tu brilha. Está entendendo? Amém. Você acha que Samuel não sabia o que estava de errado na casa de Eli? Se ele vivia ali, se ele viu o que Ofni e Finéias faziam? Todo Israel sabia. Só que ele ainda servia ao Senhor perante Eli, porque era ao Senhor que ele servia. E não cabe a ele fazer justiça. E uma bela noite o Senhor chama Samuel. Samuel, Samuel. E sabe o que ele fez? Ele correu para Eli. Uma geração que tem um coração puro consegue confundir a voz da sua liderança com a voz de Deus. Pode estar todo mundo dizendo que está errado, mas se é aquele que Deus estabeleceu como líder sobre a minha vida, eu consigo ouvir Deus na boca dele. Aleluia. Amém? Amém. Ninguém que semeia desonra vai colher honra. Quem semeia desonra vai colher desonra. Mas se você semeia a honra, é a honra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Esse é o caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente muitas vezes peca quando diz: ah, meu líder era um Saul. Querido, só quem sabe quem é Davi e só quem sabe quem é Saul é Deus.
Amém? Hoje eu ministrei sobre pela manhã. O pecado que Davi cometeu foi infinitamente pior do que o pecado que Saul cometeu. Só que Saul foi rejeitado por Deus, porque ele só quis o reino de volta. Davi queria a presença de volta. E aí a motivação fala tudo. Deus chama Samuel, Samuel. E Samuel corre para Eli. O Senhor me chamou? Ele diz, não te chamei, filho. Volta a deitar. Ele se deitou. E outra vez o Senhor chamou Samuel. Eu quero que você preste atenção. Eu gosto de me ater a detalhes, sabe? A primeira vez está escrito Samuel, Samuel. A segunda vez é só Samuel. E Samuel corre para ele de novo. E ele diz, filho, eu não te chamei, torna a deitar. E a Bíblia explica porque ele estava tendo essa atitude. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Nem todo mundo que serve a Deus o conhece. Você sabia disso? Que nem todo mundo que serve a Deus o conhece. Muita gente só conhece religião. Amém? Mas Deus vai se tornar conhecido. Amém? Ainda tem uma surpresa para você nesse caminho. E quando você acha que você conhece, aí ele aparece e você fala, uau, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Amém. Aleluia. É diferente. Quando o Senhor se manifesta, tudo fica diferente. E aí, a terceira vez, Deus o chamou. E não aparece nem aqui no texto o nomezinho Samuel. Uma coisa eu percebo. A gente precisa pegar o timing de quando Deus nos chama. A primeira vez ele chama Samuel, Samuel. A segunda vez ele chama Samuel. A terceira vez ele chama. Parece que o nosso coração vai perdendo a habilidade de ouvir Deus chamar, conforme a gente não dá a resposta que Deus espera. Chamou uma terceira vez. E pela terceira vez, a única coisa que Samuel sabia fazer era correr para Eli e perguntar, o Senhor me chamou? A voz de Eli era a voz de Deus para Samuel. Eli, então, aquele sacerdócio que ninguém dava crédito, que ninguém dava valor, foi ele que falou, é o Senhor que está falando com esse menino. E foi esse sacerdócio corrompido, que todo mundo fala mal, que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. E não simplesmente ensinou a ouvir a voz de Deus, mas ensinou a responder ao Senhor. Disse, filho, se te chamar de novo, você vai dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir algo bom? Pode, porque Deus ainda está no controle. Amém. Glória a Deus. Deus ainda está no controle. Amém? Aleluia. A igreja pode estar errada por onde quiser, pode estar cometendo atrocidades, querido. Eu ainda amo ser igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E os pastores, os homens de Deus, eu não conheço nenhum que não erre, mas eu não conheço nenhum que Deus não use. Amém? Aleluia. Amém. Amém? Amém. Então Samuel se deita mais uma vez. E eu imagino a expectativa que estava no coração dele. E aí a Bíblia diz assim, então o Senhor chamou ele como das outras vezes e chamou como da primeira. Porque quando teu coração está preparado para ouvir, Deus vai agradar de novo. Amém? Amém. Samuel, Samuel. Parece que começou de novo. Teu coração se aplicou a ouvir a voz de Deus. Está no caminho certo. O Senhor vai falar como da primeira vez. Senhor, toca-nos como da primeira vez. Faz como o Senhor fez na primeira vez e renova tudo. E aí a gente percebe que agora alguma coisa aconteceu forte aqui. No verso... Perdão. No verso 10. Depois que Samuel dá uma resposta e diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve. A gente está falando agora de não simplesmente a voz do Senhor chamando, mas a gente está ouvindo algo a respeito de uma manifestação da presença de Deus. Amém.
Glória a Deus. Já não é uma voz vindo além, é o próprio Deus se manifestando no lugar. E agora, além de ouvir a sua voz, você experimenta a sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus dá um recado para Samuel. Ele diz o que ele vai fazer. A notícia não é muito boa. A notícia não é agradável, a notícia não é fácil. Imagina você com um abacaxi desse na mão. A primeira vez que Deus te fala, Ele fala que vai acabar com a raça de quem está cuidando de você. Meu Deus. A notícia era pesada. Eu vou te falar, é necessário muita maturidade para você receber uma palavra profética e não fazer um estrago com ela. A minha esposa, ela se move no profético. E a igreja já reconheceu isso na vida dela. Só que por muito tempo, a minha esposa, quando nós estávamos em outro ministério, onde não reconheciam esse dom na vida dela, ela tinha visões da parte de Deus, ela via coisas erradas e ela não sabia o que fazer com aquilo. Então, alguns estragos aconteciam. E ela era tida por rebelde, ela era tida por insubordinada. Muitas vezes eu tive atritos com a minha esposa por causa das coisas que ela acabava fazendo, movidas por essas impressões que Deus dava. E no fim das contas a gente via que o que ela estava vendo era verdade. Só que ela não sabia o que fazer, porque ela não foi ensinada a fazer isso do jeito certo. O profeta precisa de muita maturidade para ele ser uma bênção e não um causador de incêndios. Samuel recebeu uma palavra pesadíssima. E sabe o que ele fez? Ele ficou na dele. Diz o texto que depois do recado que Deus deu, Samuel ficou deitado até de manhã. Tipo, eu não vou fazer nada enquanto eu não souber o que fazer com isso. Ele abriu as portas da casa do Senhor e continuou honrando Eli. Ele sabia o que Deus estava dizendo a respeito de Eli, mas ele, em honra, guardou aquilo para ele, até que Eli disse: Samuel, meu filho, me fala o que Deus te falou. E Eli foi bem pesado com ele, falou: olha, Deus faça o que quiser com você, se você não me contar tudo. Amém. Samuel não saiu fazendo fofoca por aí. Samuel não saiu denegrindo a imagem do seu líder. Samuel não saiu querendo tomar o trono. Samuel entregou o recado para a pessoa que tinha que ouvir o recado. Aleluia. Glória a Porque ela Deus. pediu. E quando as coisas são feitas da forma certa, olha o que a sacerdote Eli disse quando ouviu a palavra. Ele disse: é o Senhor. Faça o bem que eu aprovo. Sabe, o texto diz que Samuel foi reconhecido como profeta por todo Israel, mas a primeira pessoa que reconheceu ele como profeta foi Eli. Aleluia. Amém? Amém. Eu quero chamar a atenção de nós como igreja. Esses que não servem para mais nada. Esses que estão num cenário que talvez não seja o mais perfeito. Chamar a tua atenção para que esse Samuel foi o homem que transicionou Israel do período de juízes para o período de reis. Ele foi o que ungiu o primeiro rei de Israel e o segundo também. De um período onde todo mundo fazia o que era reto aos seus próprios olhos, o Senhor levantou um sacerdócio segundo o seu coração, e esse sacerdócio estabeleceu reis. Aleluia. E ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Um homem que era um sacerdote, o rei estava acima dele, mas o rei o via como um pai, porque era um sacerdócio segundo a vontade de Deus. E mudou até o jeito de Deus se manifestar, porque quando Deus encontra em quem se derramar, olha o que diz o verso 21,
Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O texto começa dizendo que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Por causa de Samuel ter dado o trato certo com a palavra que ele recebeu, agora Deus continuou se manifestando com frequência e agora a palavra vem o tempo inteiro. Aleluia. Então eu quero te dizer, tem uma geração que vem depois de você, cara, que precisa desesperadamente que você dê a resposta a Deus que vai agradar o coração do Senhor. Sabe, nós precisamos voltar o nosso entendimento para o fato de que Deus é um Deus geracional. Geracional, talvez seja a palavra correta. Ele se preocupa com gerações. E nós somos uma geração que talvez não consiga se ver como pai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Há diversas causas que tramitam no mundo inteiro hoje em dia. Direito ao aborto. Quem está lutando por esse direito, eu acho engraçado, porque a gente que nasceu. É fácil ser a favor do aborto depois que você nasceu, né? Que bom que sua mãe não era a favor dessa lei. Glória a Deus por isso, né? Se ela fosse, tu nem existia. Sobre casamento de homossexuais. E se você pensar, grosso modo, na minha vida, que sou um adulto, um homem se casando com o outro não interfere em nada em mim, mas interfere na próxima geração. Verdade. Se nós nos preocuparmos com a próxima geração, a gente vai tomar uma posição agora. Não é por preconceito, longe disso, porque a nossa Bíblia, a lei do Senhor, manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente precisa parar com esse negócio de ficar brigando com quem a gente foi chamado para amar. Amém? Amém. Porque na real, nem todo homossexual é um militante gay. As igrejas estão sendo invadidas por homossexuais que querem se libertar. E se não fosse a igreja aberta, onde eles iam encontrar ajuda? Se nós somos o único povo na face da terra que acredita que qualquer pessoa pode mudar. Aleluia. Amém? Amém. E Deus transforma sim. Então que eles encontrem amor quando eles chegarem num lugar como esse. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos pensar na próxima geração. Amém. Talvez eu não seja a pessoa que vai ver tudo restaurado, mas se eu fizer a minha parte nesse tempo, talvez quem vem depois de mim possa ser aquele que vai desfrutar de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Davi tinha o sonho de construir um templo ao Senhor. Ele amava a Deus. Ele tinha o sonho de construir um templo ao Senhor. E Deus fala, você não vai construir um templo para mim, porque você matou muita gente. Mas o seu filho, que vem depois de você, esse vai construir um templo para mim. Davi podia pensar, já que não sou eu, então ele que se vire. Davi não falou, tudo bem, eu não construo, mas eu vou preparar tudo para ele. Todo o material, todo o recurso. Aleluia. A planta, o projeto, do jeito que vai ser. Tudo eu vou deixar pronto, porque ele ainda é uma criança. Ele falava, Salomão ainda é um menino. Eu vou ter que deixar tudo pronto. E não só ele preparou tudo, como do próprio tesouro dele, pessoal, ele deu para a obra que ele não ia ver. Aleluia. Você sabe quando essa obra ficou pronta? Bastante tempo depois dele já ter partido. Ele não viu o que Deus tinha colocado no coração dele, mas o filho dele viu. Aleluia. Amém? Amém. Então eu oro para que a gente saiba, hoje esse daqui é um congresso de jovens. Daqui a um tempo pode ser um congresso de famílias com as mesmas pessoas dentro. E será? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós precisamos acordar para o fato de que Deus talvez tenha nos escolhido para esse tempo, para fazer a diferença. Não Aleluia. para destruir tudo e fazer tudo de novo, não simplesmente para voltar para o plano original do Senhor. Aleluia. E agradar o coração de Deus em primeiro lugar. Fica de pé no teu lugar, vamos estar orando, amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.